No Evangelho de João, no capítulo 2, as bodas de Caná da Galileia. Vou sair essa vez de cor, né? Eu fui num casamento esse final de semana, irmãos, e o pastor leu esse texto lá, falou muito no meu coração, em uns aspectos assim que às vezes as pessoas não ligam. Era um casal, eles eram companheiros, mas eles não eram casados, não. A menina trabalha numa padaria perto da empresa que meu irmão tem ali na Vilarinho. Ele é pastor, mas ele tem um trabalho dele também. E a esposa dele compra pão nessa padaria para os funcionários dele lá da empresa, tomar café da manhã e à tarde. E ela gostou muito dessa menina, que ela achava ela muito dedicada. Ela entrava na padaria, a menina está sempre servindo, sempre rápido. Porque é raro isso hoje. Você vai no supermercado, não quer te atender rápido, ou na padaria, ou no açougue, é difícil. Mas ela via assim a dedicação da menina, apesar de ter um salário mais baixo, né? E ela gostou, fez amizade. Aí ela falou assim: mas você trabalha onde? Ele: não, meu marido tem um negócio ali. Ela falou: o meu marido está desempregado, você não tem um serviço para ele lá, não? Aí ela falou com o meu irmão arrumou um serviço para o marido dela, eles estão trabalhando lá. Aí nesse período que eles estavam trabalhando, meu irmão foi conversando com ele, os dois ali trabalhando e falando do evangelho e tal. Aí ele falou: rapaz, eu não sou casado não. Eu falo para você que eu sou casado, não sou casado, não frequento igreja, não tem nada disso. Eu nem creio tanto assim nessas coisas, mas eu estou aprendendo algumas coisas aqui nesse ambiente que eu trabalho, aquele lá que a maioria é cristão, né? E eu estou gostando, e eu queria casar. Só que eu tentei nas igrejas, pedi o pessoal para fazer o meu casamento, ninguém quis. Se eu faria o meu casamento, aí meu irmão falou assim: eu faria, rapaz. Me ligou, falou assim: olha, você me ajuda lá a fazer o casamento? Eu falei: ajuda. Aí, irmão, a gente foi fazer o casamento num sítio aqui em Neves. A gente chegou lá, um ambiente assim, acho que quase todo mundo lá ou era pagodeiro, ou era um negócio assim, é gente que não vai na igreja, sabe? Mas gente boa, gente trabalhadora, gente buscando sobreviver nessa vida difícil, né? Porque ela é difícil para todo mundo e tal. Mas a gente vê nitidamente que ninguém sabe nem o que é Deus, assim, na sua essência de verdade. Porque o brasileiro fala que ama a Deus, mas a gente não conhece a Deus de verdade, né? A gente conhece mais uma tradição, mais do que o conhecimento. Aí nós organizamos as cadeiras, minha irmã fez aquele cerimonial lá, que foi muito legal. E na hora da pregação, irmãos, eu estava no culto assim junto com o meu irmão, eu vi como que eles prestaram atenção, sabe, como que o evangelho lido e explicado assim de forma simples e tentando falar do amor de Jesus atinge todas as camadas. Tinha um grupo de pagode lá que foi contratado para tocar. Eles cederam os microfones, porque a gente não tinha microfone, eles cederam, pegaram o carro, eles vieram, assistiram a cerimônia toda. Depois várias pessoas foram atrás de nós. Oh, que coisa linda, isso está na Bíblia, a Bíblia ensina isso, é verdade, isso aí, vamos várias pessoas. Aí eu até falei com o meu irmão: a gente tem que abrir uma igreja que fica sem colocar esse tanto de obstáculo para as pessoas. Às vezes, irmãos, a gente sem querer, eu não estou falando que a gente tem a intenção de fazer isso, e nem estou julgando aqui as igrejas, tá? Eu só estou dando uma ideia que eu percebi lá. Às vezes a gente cria muitas coisas que as pessoas têm medo de chegar na gente. As pessoas acham que a gente é santo demais, ou é moralista demais, ou é um tanto de coisa demais que a gente não é, na verdade, levantado. Mas vamos no texto, que é o texto que eu quero. Então todo mundo achou aí, João capítulo 2, diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Isso foi 3 dias depois que Jesus chamou Filipe e Daniel para ser discípulo dele, tá? Achou-se ali a mãe de Jesus. A mãe de Jesus também estava nesse casamento. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento.
Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que eles vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, que era lavar os pés, as mãos, essas coisas. E cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado a água, chamou o noivo. Aí, lá já tinha mestre de cerimônia naquela época, né, irmãos? Não é coisa nova isso não. Aí ele experimentou aquele vinho, que delícia, chama o noivo lá. Aí chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor, que a tua palavra possa falar no nosso coração mais uma vez, possa encontrar morada, entrar na nossa mente, chegar no nosso coração e ir até as nossas mãos, Pai. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então teve uma festa. Eu não sei se você sabe, o vinho para o judeu tem um significado especial. Aliás, na cultura cristã judaica, o vinho tem um significado especial. Ele representa a alegria. As festas de casamento dessa época duravam entre 3 a 7 dias. Quem tinha uma condição menor fazia 3 dias, quem tinha uma condição melhor fazia 7 dias. E era longa porque as pessoas vinham de longe. Então era difícil um bate e volta igual a gente consegue hoje com um carro, com um avião, com qualquer outra coisa. Então o pessoal ficava. Só que como a gente é brasileiro, quando a gente fala assim uma festa de 3 a 7 dias, a gente imagina um carnaval, né? A gente está numa cultura um pouco diferente, irmãos, mas na cultura judaica não tem essa extravagância. Por exemplo, o horário do vinho, tem os horários que o vinho passa. Não fica servindo vinho lá o tempo inteiro, igual eu trabalho em carnaval direto, parece que o povo vai morrer, que não vai existir o amanhã. O cara consegue ter que beber tudo hoje e vai bebendo. Esse ano eu trabalhei lá em Mariana, irmãos, apertei um pessoal que estava com uns negócios em volta, assim, sabe aqueles gominhos de mel? Só que é cachaça. Em volta vai acabando, o cara vai puxando o outro, parece que se... Aí vários tomam alcoólicos durante a festa, várias coisas, a gente pega lá e lá não, tem as rodadas de alimentação, aí passa a alimentação, o pessoal come. Aí tem uma rodada de música, o pessoal dança, o pessoal confessa. Aí vem uma rodada de vinho, o pessoal toma um vinho, bate um papo. Aí depois vem outra coisa e vai assim. E tem horário que para ir dormir, para começar, como diz um colega meu lá do grupo, para começar os trabalhos no outro dia. Eu sou do grupo, da minha turma toda já aposentou, aí eu estou no grupo deles lá. Aí hoje, cedinho, um colega meu postou uma cerveja na mão assim, falou assim, pode começar os trabalhos, segunda-feira, 7 horas da manhã. Ele pode aposentar, não. Eu falei, rapaz, eu achei que voltar a trabalhar, você não vai aguentar isso aí não. Aí tem o horário de parar, vai dormir, as famílias no outro dia levanta e vai festejando. E é assim, tudo com decência, com respeito. Se um dia vocês puderem ir nessas negócios de judeu que tem aqui em Belo Horizonte, eu não sei o nome lá da igreja deles, mas é interessante, tem as festas, você pode ir visitar as festas, você pode pegar a Bíblia deles lá, dar uma olhada, é muito legal, eles são bem receptivos,
eu conheço até uma senhora aqui na Pampulha, é bacana e é tudo bem respeitoso. É a gente aqui que tem uma ideia um pouco diferente de festa, diferente daqui. Mas acontece uma coisa nessa festa aqui, irmãos, que Jesus pega algo do cotidiano e transforma em algo que traz alegria e abundância. Jesus tem esse poder, irmãos, de pegar algo que às vezes a gente não dá tanto valor e fazer esse algo se transformar, que a alegria inunda o ambiente. Mas quando a gente olha para esse texto, a gente vê que a gente precisa fazer algumas coisas. A primeira dela aqui é que a gente precisa convidar Jesus. O texto diz que Jesus, Maria e os seus discípulos foram convidados para essa festa. Então a gente precisa convidar Jesus para as nossas festas, a gente precisa convidar Jesus para os nossos casamentos, a gente precisa convidar Jesus para o nosso trabalho, a gente precisa convidar Jesus para o nosso relacionamento. Se você não convidou Jesus ainda para as coisas, mas convida Jesus. Jesus vai. Jesus vai. Ele só é um cavalheiro, ele não entra nas coisas que você não chamar. Mas convida Jesus para você ver, ele vai. E ele vai e ele participa. O texto diz aqui depois que teve um problema nesse casamento, teve um problema nessa festa, faltou vinho. E faltar alguma coisa numa festa de um judeu traz uma vergonha muito grande, que as famílias comentam, ainda mais nessa época que ainda já existia aquela rádio corredor, que as pessoas comentam da vida do outro. Aqui já tinha isso. Então é uma vergonha para a família. Agora todo mundo da família vai comentar que acabou isso, que acabou aquilo, que faltou isso ou que faltou aquilo. Aí o que eles fizeram? Eles foram em Jesus. Pintou um problema na sua vida, irmãos, vai em Jesus. Vai em Jesus. Você vê que Maria foi direto em Jesus. E às vezes algumas pessoas falam assim: ah, mas Jesus foi um pouco grosso com Maria. Não foi, irmãos. Porque se ele tivesse sido, seria pecado. Porque a Bíblia fala que a gente precisa honrar pai e mãe. E a Bíblia fala que Jesus nunca pecou. Então ele não tratou Maria. Ele respondeu para ela, porque quando Maria foi em Jesus, ela foi atrás do Deus. Ela sabe que Jesus era filho dela, mas no momento ela estava precisando do Deus Altíssimo, porque tinha um problema naquele lugar. Então ela direcionou a ele como Deus também. E Jesus já conhecia Maria nesse aspecto, porque várias outras vezes Maria já conversou com Jesus e ele sabia como que ela era. Ele falou: olha, mulher, ainda está cedo. E aí ele falou como Deus. Mas ela falou assim: ele está falando que está cedo, mas ele se preocupa e ele resolve. Foi lá no servente e falou: olha, pode fazer tudo que ele vos disser. E foi um conselho maravilhoso de Maria, porque a gente precisa fazer o que Jesus manda a gente fazer. E Maria falou: olha, gente, faz o que ele mandar. E ela está falando isso para nós aqui hoje: faz o que Jesus mandar, irmãos. A gente precisa aprender isso, está no texto aqui. A gente precisa ouvir Jesus e fazer o que ele está pedindo, o que ele está mandando. Aí eles foram lá, encheram de água todas as áreas e levaram, e a água transformou em vinho. É necessário avisar Jesus dos problemas, irmãos. Às vezes eu vejo as pessoas tentando resolver os problemas de tudo quanto é jeito, mas não levam Jesus. Eu não sei porque que a gente é assim, cara. Parece que a gente resiste, fala: não, eu consigo resolver isso aqui. Não, eu vou tentar, eu vou. Aí quando não tem solução mais mesmo, aí você clama por Jesus. Todos nós somos um pouquinho de Jonas, irmãos. Você conhece a história de Jonas, né? Deus mandou ele fazer uma coisa, ao invés dele ir para um lugar, ele foi para outro, ele foi para um lugar mais distante, depois ele foi fazendo um tanto de loucura, até quando chegou no final, ele estava dentro da barriga de um grande peixe, nas profundezas do mar. Já não tinha mais onde ir. Aí ele foi e clamou a Deus. Irmãos, não tenta ser igual Jonas, não. Leva os seus problemas para Jesus mais rápido. Leva as suas dificuldades para Jesus com mais rapidez. Fala com ele: Jesus, eu estou precisando de sabedoria para resolver tal coisa. Eu não sei resolver isso.
Irmãos, Jesus é atento às nossas orações. Quem esteve aqui sexta-feira viu o irmão falando sobre o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é Jesus, irmãos. Ele está conosco, dentro de nós, do nosso lado, esperando a gente conversar com Ele. O problema é que às vezes a gente passa o dia todo e não conversa com Jesus. Você tenta resolver os problemas dos seus chefes sem falar com Jesus. Você tenta fazer tanta coisa sem falar com Jesus, irmãos. Aí a gente está com os burros lá. Mas a gente precisa aprender. Sexta-feira o irmão falou aqui de uma forma tão bonita, que ela acorda de manhã e fala: bom dia, Espírito Santo. Eu nunca pensei nisso. Eu acordo e faço minha oração, mas eu nunca falei: bom dia. Ainda bem que o Senhor está aqui comigo mais uma vez. Porque Ele está, irmãos. Apesar que mesmo a gente não fizer, Ele está. Coloque Jesus nos seus problemas. Convide Jesus para as suas coisas. Faça o que Ele vos mandar. É isso que a gente precisa fazer. Se a gente encaixar essas coisas, a gente vive melhor. Não estou falando que a gente vai viver sem problema, mas a gente vai viver melhor. A gente vai viver sem ansiedade, porque tentar resolver problemas sem Jesus, irmãos, dá dó. Você entra numa ansiedade, você entra depressão, é tanta coisa, porque você fica com medo do negócio estar errado. Mas quando você põe na mão de Jesus, você confia, Ele vai trabalhando, irmão. Às vezes Ele não faz do jeito que você está pensando, porque eu já fiz isso também. Jesus, eu estou precisando do Senhor, mas eu não podia fazer assim. Não, às vezes Ele faz do jeito dele, porque Ele faz melhor. Ele faz melhor. Às vezes aquele cerveja, eu penso assim: para que eu vou pôr água aqui? Por que esse cara agora está mandando eu levar isso lá para o mestre sala? O que aconteceu? Que lá eles viram o que aconteceu. Às vezes a gente fica sem entender, mas confia, irmãos. Jesus, Ele é o melhor resolvedor de problemas que tem nesse planeta, nesse universo. Vamos orar? Vamos ficar de pé. A gente agradeceu. Senhor, eu não sei se você tem alguma coisa para colocar diante do Senhor hoje, ou uma coisa que você está resistindo em fazer. Coloca agora, irmãos. Aproveita agora. Eu sei que isso aqui é uma sala comum, com cadeiras comuns, com uma mesa comum, com uma pessoa comum falando, mas Jesus consegue pegar as coisas comuns, irmãos, e transformar em algo extraordinário. Eu não sou a pessoa mais perfeita, esse lugar não é o melhor lugar, mas, irmãos, Deus pega isso aqui e responde você. Tem alguma coisa no seu coração aí que precisa ser resolvido? Fala com Ele agora. O Senhor do Universo está presente nesse lugar, irmãos, e não é porque nós merecemos, não. É porque quando a gente reúne no nome dEle, Ele vem, entra e toma o lugar. Ele vem e entra e Ele é atento às coisas. Ele é atento aos mínimos detalhes, irmãos. Foi uma coisa que o rapaz falou sábado lá, e falou: olha, eu nunca vi tantos detalhes. Um homem que nem conhece Deus, ele falou: nunca vi tantos detalhes, eu não esperava tanto. Quem sabe você pode falar isso também, que você não esperava tanto, e Ele foi muito além. Deus bondoso, Deus maravilhoso, Deus que se faz presente neste lugar. Nós colocamos, ó Deus, as nossas vidas diante do Teu altar. Nós estamos num lugar comum, Senhor. Aqui é o nosso horário de almoço, Deus. Nós só paramos alguns minutos para falar com o Senhor, para pensar no Senhor. Mas, Deus, em nome de Jesus, usa esse horário comum agora e transforma a água em vinho, Senhor. Usa esse momento comum agora e entra no coração, Pai, entra na mente, dá ânimo àquele que já está desesperado. Senhor, mostra a luz no fim do túnel. Mostra, Pai, que ainda há saída. Acalma esse coração, Senhor. Acalma essa alma. Traz alegria de novo, Pai. A Tua palavra diz aqui que o milagre do Senhor trouxe uma alegria para aquele ambiente. Traz a alegria do Senhor de novo, Pai. Se tem sido noites e noites de lágrimas, Senhor, restaura a alegria. Se tem sido tempos e tempos de preocupação, põe a Tua paz, Pai. É o que nós lhe pedimos. Nós lhe pedimos também no sentido dos pedidos que aqui estão. Senhor, põe a Tua paz.
Senhor, põe a tua solução, Senhor, põe a tua resposta, Senhor, envolva com os problemas que aqui estão, independente das pessoas, ó Deus, porque nós, como humanos, às vezes julgamos as pessoas, mas Pai, o Senhor é diferente de nós. Entra aqui, age e faz o milagre do Senhor, Pai. É o que nós lhe pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Nos dê uma boa restante de tarde, Senhor. Que nós possamos voltar alegres para o nosso local de trabalho. Que nós possamos ser pessoas alegres no nosso local de trabalho. Pessoas que mudam o ambiente, Pai. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Boa semana. Sexta-feira nós estamos aqui de novo, tá, irmãos? Deus te abençoe.